a ball and chain. Yes, I am. I haven't seen any rain dragging round a ball and chain. Yes, I am. It's 7:30. Time to catch the next elevator to heaven. Heaven. Posso falar? Pode, fica à vontade. Tá gravando. Alô, 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 alô. Boa noite. Boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Franklin, eu sou estudante de letras, estagiário ali na BBM e um dos responsáveis pelo projeto BBM no vestibular. Gostaria muito de agradecer a todos e todas e todes que vieram para cá. E eu posso dizer que é uma especial alegria ter esse auditório cheio. E, em especial, este auditório, porque quem esteve na última aula viu o quanto que a sala ficou cheíssima. E é muito bom aqui. Pelo menos quem conseguiu sentar foi sortudo. Isso é ótimo. Eu tenho alguns recadinhos para vocês e algumas perguntas também, antes de eu fazer a apresentação do professor aqui, que vai dar a aula sobre alguma poesia. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: quem não recebeu ficha, por favor, levanta a mão. Perfeito, quase todo... Ah, uma mocinha ali, ok.
A segunda questão. O pessoal que está lá atrás, próximo à câmera, por favor, mantenham o máximo possível de silêncio, porque a câmera capta muito bem o som ali. E essa aula está sendo gravada porque, posteriormente, vai ser divulgada no canal do YouTube da BBM. Então, se vocês conseguirem colaborar, vai ser super gente boa. Terceira questão e última, já encerrando. Eu gostaria daqui, quem é dos cursinhos populares da USP, levanta a mão só para a gente ter uma ideia e tal. Cursinhos populares da USP, ok. Outros cursinhos? Ok, bem diferente. Escolas daqui da região e etc. Perfeito. Bom, é isso. Então, novamente, uma alegria ter vocês aqui. Conseguimos a especial presença do professor Ivan Marques. Ele é um grande especialista nosso em modernismo. E é uma honra tê-lo aqui. E boa aula, gente. É isso. Muito obrigado pela presença de todos e todes. Valeu. Bom, boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês aqui para conversar sobre Carlos Drummond de Andrade e sobre alguma poesia. Eu vejo esse auditório lotado e fico com desejo de contribuir, não é? Então eu fico pensando assim que se alguém não passar no vestibular, que não seja por causa de alguma poesia, não é? Que a gente consiga sair daqui minimamente resolvido com esse livro para poder resolver as questões do vestibular, não é? O Franklin acabou de fazer a apresentação. Eu também queria começar agradecendo o convite da Biblioteca Brasiliana Mindlin para estar aqui hoje com vocês. Já tive uma experiência há alguns anos de falar sobre uma outra obra do vestibular e gostei muito do contato com os alunos, não é, com os candidatos à universidade. Eu senti assim uma energia e uma disposição muito viva, não é, para essa nova etapa, né, que está aguardando vocês. E queria dizer assim que o assunto, né, alguma poesia, é um assunto muito grande, porque se trata de um poeta enorme, não é? E, ao mesmo tempo, se trata de, minimamente, conversar sobre o modernismo brasileiro, não é? Salvo engano, é a única obra da FUVEST esse ano diretamente vinculada ao modernismo, não é? Se a gente não considerar o Romanceiro da Inconfidência, não é, que tem aí uma discussão sobre o pertencimento da Cecília Meirelles ao modernismo brasileiro. Mas, no caso do Carlos Drummond de Andrade, é evidente essa, digamos, essa ligação, essa vinculação que ele tem com o que a gente chama de modernismo heróico, não é, que é o modernismo dos anos 20. Não é? Então, eu começaria lembrando a vocês a importância que a poesia teve na década de 20, não é, justamente nesse movimento de renovação das letras no Brasil, das letras e das artes. Foi um momento em que as letras e as artes estiveram muito próximas, e a gente percebe mesmo essa ligação, não é, nos procedimentos dos poetas, nos procedimentos dos artistas plásticos, né? E vocês sabem, claro, que o modernismo foi esse momento de ênfase na libertação de todas as regras, não é? E, como eu disse, a poesia foi o lugar, né, o momento, né, o carro-chefe, como a gente diz, desse momento de experimentação. Claro que falar em poesia e prosa como duas categorias assim muito definidas no caso do modernismo também é um tanto complicado, porque há uma espécie assim de subversão dos gêneros, não é? O que a gente observa nos anos 20 é que os poetas muitas vezes se aproximam da prosa e o contrário também ocorre. Quem faz prosa tenta fazer ou digamos utilizar procedimentos da poesia também. Então a gente tem assim também essa ligação, esse cruzamento, essa quebra de hierarquias entre os gêneros que a gente percebe que é um dado central do modernismo. É claro que os poemas feitos nesse período se caracterizam pela escolha do verso livre, não é? Não que o verso livre tenha sido inventado pelos modernistas, porque ele já existia desde o século XIX, não é? Mas é uma característica central desses poemas, a ausência de métrica, a ausência de rima, não é? E também uma liberdade sintática muito grande, não é? Tem um conceito
no futurismo italiano, que é o conceito das palavras em liberdade, é o que a gente pode observar nos poetas do modernismo brasileiro. Não é? Uma importância dada às palavras, não é? Sem que haja, muitas vezes, uma vinculação sintática ou lógica entre elas. Não é? Isso está diretamente relacionado com a influência das vanguardas europeias, especialmente do futurismo italiano. Também devemos lembrar, claro, a força que a linguagem coloquial tem nesse período. Né? Vocês que estudaram outros períodos literários, obviamente, que observaram, não é, que a linguagem dos poemas parnasianos ou simbolistas era uma linguagem muito rebuscada, né, muito refinada. Os temas também eram temas assim muito elevados. E, no caso do modernismo brasileiro, obviamente que a atenção se volta para o cotidiano, e não há uma forma melhor de dizer o cotidiano do que ele utilizar, ou como a gente diz, estilizar a linguagem que é dita pelas pessoas na vida cotidiana. Né? Então, há uma ligação forte entre a temática do cotidiano e a utilização de uma linguagem próxima do cotidiano também, que é a linguagem coloquial. Né? Tudo isso serve para Drummond e serve para qualquer um desses poetas ligados à geração de 22. Né? Também a presença do humor. Né? Quem já teve a oportunidade de ler alguma poesia percebeu que a gente pode rir em vários momentos do livro. Eles foram feitos para isso mesmo, para divertir, para tirar a seriedade, né, que normalmente se associa ao universo poético. Então, há muita piada. Não é? Inclusive, no modernismo, há uma categoria importante, que é a categoria do poema-piada, não é? Que teve no Oswald de Andrade o seu grande representante, mas, na verdade, o Drummond também alinhou, né, se alinhou com essa tendência de uma maneira assim, muito, digamos assim, evidente. Não é? E também o gosto pela paródia. Né? A gente vai ver, né, que, entre os poemas de alguma poesia, há uma série de procedimentos paródicos, não é? De, muitas vezes, você se utilizar de algo que está pronto em outro lugar, por exemplo, um regulamento de trânsito, e dispor aquilo numa forma poética, obviamente que para significar uma outra coisa diferente no contexto de um livro modernista. Então, obviamente, que o regulamento do trânsito que o Drummond parodia no poema Sinal de Apito, ele existia lá em Belo Horizonte, tinha, digamos assim, uma função prática, e na hora em que isso vai para um poema de um livro modernista, esse efeito paródico se faz muito evidente, não é? E o poema ganha uma nova significação, que pede, em cada caso, uma interpretação, não é, específica para cada poema. E, finalmente, assim, nessa introdução sobre o modernismo, eu lembraria a vocês de um dado importante, que é a renovação dos assuntos poéticos. Né? Porque, até então, parecia que havia poucos assuntos, e eram todos muito elevados. Né? E, a partir do modernismo, o que se percebe é que há uma disposição para entender que qualquer tema é tema para a poesia. Não é? Quer dizer, não há preconceito em se tratando de temas. Não é? O Oswald, inclusive, tem versos muito interessantes nesse sentido. Um poema que se chama Balada da Esplanada, em que ele diz, do Esplanada, em que ele diz: a poesia na dor, na flor, no beija-flor, no elevador, etc. Né? Quer dizer, a poesia não está só na dor, como se acredita, né, quem pensa só na poesia tradicional. Né? A poesia não está só nos temas sérios, mas ela está também, né, no beija-flor, no elevador e em outras tantas esferas aí da vida prática humana, cotidiana, etc. Não é? E o Manuel Bandeira também disse algo semelhante no livro de memórias dele, dizendo que a poesia está em tudo, tanto nos amores como nos chinelos. Né? Quer dizer, qualquer coisa pode ser objeto de poesia. Ela está tanto nas coisas lógicas como nas coisas disparatadas. Né? Aí tem um primeiro slide, por favor. E, para falar especificamente do modernismo de Belo Horizonte, onde surgiu o Carlos Drummond de Andrade, eu gostaria de falar primeiro da cidade de Belo Horizonte, que eu não sei se vocês tiveram já a oportunidade de conhecer. Não é? É uma cidade relativamente nova, ela foi fundada no final do século XIX, assim que a República foi fundada, não é, no Brasil. Houve a fundação de Belo Horizonte, e ela tem uma característica muito interessante, que é o fato de ser, se não a primeira, uma das primeiras cidades brasileiras planejadas, né, que tem um traço regular, não é, moderno, que foi, obviamente, uma inspiração dada pela cidade de Paris, que se modificou radicalmente no século XIX, deixando de ser uma cidade de feição medieval para se transformar numa cidade moderna. Então, Belo Horizonte é essa cidade de avenidas largas, né, tem mais uma imagem aí, retas, não é, muitos jardins, muitos palácios. Aqui tem o famoso viaduto Santa Teresa,
de que eu já vou falar, não é, que faz parte aí do cenário do modernismo mineiro, não é? Então nós temos aí uma cidade de aparência moderna, uma cidade de feição parisiense, não é? Mas que tinha uma característica, vamos dizer, curiosa, que é o fato de ser muito pouco habitada, não é? Então, Belo Horizonte, na época em que surgiu o modernismo, nos anos 20, tinha apenas 80 mil habitantes, não é? Então, vocês vejam que era um lugar muito acanhado, muito interiorano. Na verdade, as pessoas que viviam lá eram as pessoas que vinham do interior de Minas, não é? Portanto, era uma capital, sem dúvida, era uma cidade moderna, ou pelo menos de fachada moderna, mas que tinha, digamos assim, essa característica, né, de ser habitada por gente do interior e de ter uma feição muito provinciana. O Monteiro Lobato, por exemplo, visitou Belo Horizonte no começo do século XX e ficou impressionado com o deserto. Andava por essas avenidas e não encontrava uma viva alma. Não é? Então, para vocês terem uma ideia de onde que surgiu um grupo modernista do qual Carlos Drummond de Andrade foi o líder. Então, os modernistas, né, que compuseram esse grupo mineiro eram jovens que vinham do interior, todos eles eram filhos, não é, de famílias do interior, de famílias importantes, não é? Vinham do que a gente chama do patriarcado rural, não é? E foram para a capital para fazer seus estudos, né? Seus estudos universitários, que normalmente eram direito ou medicina. Drummond, que era um tanto mais preguiçoso, optou por um curso de 3 anos, que é o curso de farmácia. Não é? Na verdade, ele nunca iria exercer essa profissão, foi mais para dar satisfação à família, fez um curso de farmácia, não é? Enquanto os outros, sim, estudavam medicina, estudavam direito. Não é? Quer dizer, na verdade, a gente percebe claramente que ele não tinha nenhuma pretensão com esse curso universitário. E os seus amigos, era uma turma grande, todos também trabalhavam como funcionários públicos, jornalistas. Na verdade, foi uma geração muito célebre, que incluiu uma série de pessoas importantes, não é? Pedro Nava, Gustavo Capanema, que ia ser ministro do Getúlio Vargas, não é? Ciro dos Anjos, João Alfonso, Emílio Moura, enfim, uma turma grande, não é? que despontou nos anos 20 nesse cenário belo-horizontino. O próprio Pedro Nava disse: nós vivemos naquela época a aventura de ter 20 anos nos anos 20, que eram anos muito efervescentes. E ali eles formaram um grupo que se chamou Grupo do Estrela, porque frequentava uma confeitaria chamada Estrela. E o Drummond era o chefe, digamos, o líder desse grupo, embora ele se considerasse o mais vagabundo entre os componentes do grupo, porque os outros trabalhavam e ele não. Ele teve essa sorte de não precisar trabalhar, a família se deslocou para Belo Horizonte, etc. Era um sujeito muito sério, muito reservado, muito introspectivo. Se vocês virem vídeos do Drummond no YouTube, vão ver que ele andava assim muito rígido, com as mãos coladas no corpo, não é? Mas tinha, ao mesmo tempo, um perfil assim muito anárquico, não é? Mesmo assim de um poeta literalmente incendiário. Não é? Então, ele subia nos arcos daquele viaduto, junto com Pedro Nava, isso de madrugada, vocês imaginam o risco que eles corriam, não é? E aprontavam poucas e boas. Por exemplo, chegaram a tocar fogo em bonde, literalmente, não é? Para causar ruaça na cidade pequena. Não é? Então, vejam que era um sujeito assim, bastante incendiário, literalmente incendiário. Tem uma história até muito curiosa, de que ele e Pedro Nava teriam colocado fogo na casa de uma família chamada Família Viváqua, não é? Porque eles estavam querendo impressionar as moças dessa família e queriam aparecer como os heróis salvadores da casa. Né? Então, assim, eram pessoas, assim, digamos, até irresponsáveis, né, se a gente pensa em todas essas aventuras, não é, que eles faziam. Não é? No caso da biografia drummondiana, não é o caso de se estender sobre ela, mas eu lembraria que tem um dado fundamental, até para entender a poesia dele, que é o fato de ele ter sido expulso do colégio. Não é? Isso ocorreu quando ele estudava em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e o que disseram para ele, era um colégio de padres, é que ele tinha manifestado independência de espírito. Não é? E isso ocasionou a expulsão. Para ele foi muito marcante esse choque com a autoridade, não é? E essa impossibilidade de demonstrar a sua independência de espírito. Né? O que ele teria feito exatamente, eu nunca soube, mas pode ter sido alguma coisa bem banal, né? Se a gente pensa num educandário, né, do final dos anos 10, ainda de composição religiosa, né? Certamente qualquer coisa ali causaria escândalo, né? Qualquer tipo de independência de espírito seria mal recebido. Né? Tem mais uma imagem de Belo Horizonte, né? E depois tem
um poeminha de A Rosa do Povo, né, que eu acho muito interessante de lembrar, já que eu falei de poeta incendiário, que é o poema chamado A Flor e a Náusea, em que ele diz: "Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam anarquista, porém meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima." Né? Muito forte esse poema, e é um poema de um livro de poesia social, não é? Participante, A Flor e a Náusea, e ele chama atenção para esse ódio, não é? Que é, digamos, o ingrediente fundamental do seu temperamento, aqui associado ao fato de ter sido taxado de um menino anarquista quando ele tinha só 16 anos de idade, e a gente percebe por esse poema e por outros depoimentos dele como esse fato foi um fato marcante. Não é? Portanto, é um artista que a gente pode dizer que ele tem o temperamento do artista de vanguarda, embora tenha essa seriedade física, externa, não é? Mas é um sujeito, como eu disse, incendiário, não é? Que, portanto, vai defender, não é? uma postura, né, de experimentação e de ruptura, que são características do modernismo brasileiro. E eu até diria a vocês que o famoso poema No Meio do Caminho, né, que se der tempo nós vamos ler no final dessa conversa, certamente é o poema mais escandaloso do modernismo brasileiro, não é? Que foi um poema publicado em 1928, na revista de Antropofagia. A gente acha que o grande escândalo do modernismo foi a Semana de 22, mas eu acho que esse poema, digamos assim, se a gente vê em perspectiva a história do século XX da poesia brasileira, a gente percebe que ele foi a grande pedra de escândalo do modernismo, não é? Porque renovou completamente, digamos assim, o que se considerava poesia, não é? Pelo tema, pela forma estranha. A gente vai comentar isso daqui a pouco, não é? Então, acho que, justamente pela participação forte que o Drummond teve no modernismo nos anos 20, muita gente pensa, e eu já diria a vocês que eu discordo dessa ideia, de que ele pertenceria a uma segunda geração do modernismo brasileiro. Por quê? Porque o primeiro livro dele, Alguma Poesia, que vocês estão lendo, foi publicado em 1930, e eu tenho uma posição diferente em relação a isso, porque eu considero, na verdade, que todos os poemas que estão aqui, ou quase todos, eu diria 90% dos poemas, surgiram ao longo da década de 20, no momento em que os debates do modernismo estavam acontecendo. Não é? Então, esse poema que eu acabei de citar, No Meio do Caminho, por exemplo, a gente sabe, pela correspondência entre Drummond e Mário de Andrade, que é um poema composto em 1924, portanto, 2 anos só depois da Semana de Arte Moderna. E, assim, os outros poemas, né? Há pesquisas que datam todos esses poemas, e eles foram compostos ou em 25 ou em 26. Eu acho que o poema mais antigo do livro é O Coração Numeroso, que é um poema de que eu gosto muito, que é um poema de 1923. Não é? Portanto, foi na década de 20 que o livro existiu. Esses poemas foram publicados na imprensa, em revistas modernistas, em jornais do Rio, não é? Em vários órgãos da imprensa, e, portanto, o Drummond, muito antes de publicar um livro, ele já era considerado um dos principais poetas modernos do país. Não é? Então, com base nisso, é que eu digo, é estranho considerar Drummond como um poeta de uma segunda fase do modernismo brasileiro, quando ele teve essa importância, digamos assim, evidente, não é, na própria construção do que a gente chama de modernismo heróico, que é esse modernismo, não é, que aparece com a Semana de 22 e que se estende até o final dos anos 20. Não é? Aliás, falando em semana, esses modernistas mineiros, todos eles, né, costumavam dizer que não tiveram contatos que não tiveram notícia da Semana de 22, porque os jornais eram muito atrasados, as notícias não tinham a velocidade que tem hoje, não é? Só que eu também questiono essa, digamos assim, essa ignorância, né, da semana, porque em Minas eles estavam criticando, resenhando, não é, os principais livros do modernismo brasileiro, não é? Pauliceia Desvairada, Pau-Brasil, não é? Livros do Paulo Prado, do Ronald de Carvalho, tudo era acompanhado muito atentamente por esses poetas. Portanto, eles acompanharam, sim, o modernismo no momento em que o modernismo surge, e o Drummond, como eu disse, já a partir de 23 e 24, começa a fazer parte, né, desse grupo modernista que envolve São Paulo, Minas e, obviamente, outros estados também. Claro que é muito importante para esse grupo de Minas a viagem que os paulistas fizeram em 1924 às cidades históricas. Não é? Isso é, digamos, um dado fundamental da história do modernismo brasileiro. Houve um momento em que o Mário de Andrade, o Oswaldo de Andrade, a Tarsila do Amaral, eles foram a Minas para justamente
acompanhar, né, um poeta estrangeiro, né, franco-suíço, que é o Blaise Cendrars, para conhecerem todos ali as cidades históricas, passaram em Belo Horizonte, e em Belo Horizonte eles tiveram contato com essa turma de poetas 10 anos mais jovens do que eles. Drummond, Oswald e Tarsila estavam na casa dos 30 anos, Drummond e seu grupo tinham por volta de 20 anos, né? E esse encontro foi fundamental, não é? Ali começou uma correspondência de mais de 20 anos entre Drummond e Mário de Andrade, não é? E por essa correspondência a gente vê também a formação desse poeta e a construção desse livro Alguma Poesia, né? Então, algo que eu sempre recomendo aos alunos é que olhem a correspondência entre Drummond e Carlos Drummond e Mário de Andrade para perceberem o passo a passo da construção desse livro e como que o Mário de Andrade foi uma figura importante para que o Drummond se libertasse, né, das suas influências iniciais, né? Claro que, nesse momento, em 1924, é um momento forte também, vamos dizer, de defesa de uma arte nacional brasileirista pelo modernismo brasileiro, e esse é o grande tema do começo da correspondência. É muito curioso, né, a gente ver os esforços do Mário de Andrade para convencer o Drummond a falar sobre o Brasil nos seus poemas, né? Porque o Drummond, até então, era um poeta assim, de viés mais simbolista, gostava de uma temática mais universalizante, não estava tão preocupado com o Brasil. E o Mário de Andrade disse para ele, não, a gente precisa construir uma literatura no Brasil, e, para isso, a gente precisa fazer o sacrifício, vamos dizer, até das inclinações pessoais, daquilo que a gente pessoalmente acredita, não é? Porque o Drummond, por exemplo, se recusava a fazer poemas sobre indígenas, não é? Que era, por exemplo, um tema forte de Pau-Brasil. Ele achava que aquilo não tinha relação com a sensibilidade dele como poeta. Então, é um debate muito interessante em que a gente percebe um Drummond bastante resistente e falando mal do Brasil o tempo todo, um discurso assim muito elitista, muito preconceituoso, e o Mário tentando convencê-lo a ser mais brasileiro, pelo menos um bocadinho, não é? Para ajudar o modernismo, já que ele era um poeta de grande talento, não é? Também é muito engraçado ver na correspondência Mário corrigindo a gramática drummondiana, que era uma gramática talvez muito lusitana. Então, o poema que se chama Nota Social, que é um dos poemas do livro, há um momento em que o poeta diz, né, o poema diz, o poeta chega à estação com crase, né? Aí Mário de Andrade pergunta, você telefonou para Lisboa para consultar essa regência? Você ligou para o Chiado? Não é? Porque aqui no Brasil a gente diz o poeta chega na estação. E Drummond fez essa correção, vocês podem ler o poema e perceber, não é, que ele adotou aí a sugestão dada pelo Mário. Em muitos casos ele não adotou, porque todo discípulo tem algo de rebelde, né? Então nem tudo ele admitia, mas muita coisa a gente percebe que ele incorporou, e a partir daí a gente pode até dizer que o Mário de Andrade foi o responsável por transformar esse jovem poeta, que estava muito ligado ao simbolismo ou ao pós-simbolismo, num poeta modernista, né? E o próprio Drummond, em 25, ele diz, olha, capitulei, né? Quer dizer, cedi, você me convenceu. Hoje eu sou um brasileiro, confesso, e graças a você, meu caro. Tanto que ele chegou a pensar em publicar o primeiro livro dele, que é esse, Alguma Poesia, com um outro título, que seria Minha Terra Tem Palmeiras. Cá entre nós, felizmente, ele desistiu desse título, né? E ficou com Alguma Poesia, que é um título assim, mais discreto e mais adequado para o que ele está apresentando, né? Certamente, Minha Terra Tem Palmeiras poderia servir para o livro que ele tinha pronto em 25, 26, que era um livro assim, que estava, de fato, muito eufórico com essa ideia de uma poesia brasileira ou brasileirista, não é? Mas não é isso que define o Drummond, e é preciso que a gente diga de saída, não é? Que, embora ele tenha aderido à ideologia, né, do modernismo brasileiro, ele sempre foi um tanto resistente e manteve assim digamos, uma dicção muito pessoal, até para tratar de temas brasileiros também, não é? Certamente ele não aderiu àquilo que a gente poderia chamar de folclorismo, não é? Anta, né, Verde Amarelo, Martim Sererê, tudo isso que a gente associa com o modernismo de 20, Cobra Norato, Macunaíma, essa não é a praia do Carlos Drummond de Andrade, não é? Não que ele não fosse um poeta modernista por isso, porque os temas brasileiros também aparecem na poesia dele, não é? E também é interessante mostrar como que esse grupo de Minas, a despeito de ser um grupo de vanguarda, valorizava muito a tradição, não é? Então, a gente costuma associar ao modernismo uma desvinculação com a tradição, uma ruptura com a tradição, e, na verdade, em Minas, particularmente, mas eu acho que no modernismo como um todo, nunca houve, digamos assim, uma recusa total da tradição.
Não é? Na verdade, há, inclusive, uma relação muito forte com o passado literário brasileiro, que, afinal de contas, é uma das bases importantes do próprio modernismo. Né? Quer dizer, o modernismo não é alguma coisa que se vincula só a uma vanguarda europeia, mas é um movimento que está diretamente vinculado ao passado literário brasileiro, especialmente ao romantismo, mas também carregando influências de outros autores, de Euclides da Cunha, do próprio Machado de Assis. Quer dizer, é um movimento que ele se afirma, digamos assim, numa relação que a gente pode chamar assim de dialética com a tradição, sem simplesmente atirar pedras no passado. E alguma poesia finalmente é publicada em 1930, uma publicação tardia, tanto que o Drummond diz, esse livro fica como um documento do modernismo, porque ele mesmo percebeu que, em 1930, aquelas batalhas já estavam superadas, o modernismo já estava vitorioso, e, portanto, não era mais o caso de fazer, digamos assim, de alguns procedimentos, que eram mais assim de guerra, de serem utilizados. Além disso, os poemas drummondianos fazem uma série de referências àquele contexto dos anos 20, que talvez, para a nossa sensibilidade hoje, tornem o livro um pouco datado, coisa que os outros livros drummondianos não vão parecer. Um livro como A Rosa do Povo, ou, sobretudo, Claro Enigma, a gente jamais vai dizer que esses livros estão datados. Mas, no caso da poesia modernista, ela é muito vinculada ao seu contexto. Por isso que, muitas vezes, isso exige do leitor um pouco mais de estudo, até para poder entender o que os poetas estão pretendendo fazer. Então, eu vou ler um primeiro poema, essa é a capa da revista, que é o periódico que eles criaram em 1925 em Belo Horizonte, portanto, é o órgão modernista desse grupo, e o Drummond escreveu o editorial, escreve boa parte dos artigos, é muito interessante a postura também, vamos dizer, anárquica que ele tem nesse órgão, nessa revista modernista. E aí, Franklin, por favor, aí vamos ao primeiro poema. Esse poema ele é incontornável, tanto na poesia do Drummond, mas especialmente para entender este livro. É o primeiro poema do livro. Eu sempre digo aos meus alunos que a gente tem que ter uma atenção especial com o primeiro poema de um livro, porque, normalmente, ele contém uma espécie de síntese, ele aponta o programa do livro, a proposta do livro. Portanto, esse poema é um poema central, posto aí no começo da coletânea. Vou ler para vocês. Poema de 7 faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Bem, o que dizer desse poema? Ele nos impressiona por vários aspectos. Claro que a gente, em primeiro lugar, percebe que ele tem uma linguagem muito moderna, é uma métrica completamente irregular, versos muito compridos, para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração, enumerações caóticas, pernas brancas, pretas, amarelas, ausência de pontuação, descontinuidade entre uma estrofe e outra, quer dizer, a gente percebe que, na verdade, o poema, óbvio, se chama 7 faces, porque tem 7 estrofes, mas ele é, sobretudo, um poema fragmentado e desconjuntado, como se ele fosse mesmo a colagem ou a justaposição de 7 pequenos poemas, que poderiam, obviamente, existir autonomamente. Portanto, a variação de tom, de inflexão, de atmosfera, de clima, impressiona muito ao longo desse poema. Então, a primeira face, voltando. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser goste na vida. É interessante que isso aqui seria uma espécie de certidão de nascimento do poeta, quando nasci, como se ele estivesse começando a falar
de si mesmo, ou desse sujeito poético a partir do nascimento, só que é um nascimento, digamos assim, enviesado, não é? Surpreendente para nós, porque é presidido por um anjo torto que diz para ele: vai, Carlos, ser gauche na vida. Não é? Quer dizer, enquanto os poetas, antes da modernidade, viviam nas alturas, né, viviam no mundo dos deuses, aqui a gente percebe que esse poeta é condenado desde o nascimento a cair na vida, que é esse universo prosaico, não é, em que a poesia vai se dar e se construir. Não é? Então, é um relato de um nascimento, que é um relato paródico. É interessante que esse poema foi publicado pela primeira vez no Natal de 1928, e, obviamente, que a gente pensa no Natal, o nascimento de Cristo. Depois haverá uma das estrofes, inclusive, com essa referência ao Evangelho segundo Mateus. Não é? E a gente tem aqui, digamos, essa inversão paródica, não é? Do que seria um nascimento assim abençoado, porque, no caso, é um nascimento, entre aspas, aí, amaldiçoado. Não é? A palavra gauche é fundamental que a gente entenda essa palavra, porque ela é central nessa primeira poesia drummondiana, e ela é uma palavra que ele herdou, obviamente, com a palavra francesa, não existe em português, e que ele tomou emprestado de um poeta que é muito importante na história da poesia moderna, que é o Charles Baudelaire. Não é? Baudelaire é autor de um livro que é fundamental na história da poesia moderna, que é um livro chamado As Flores do Mal. Não é? E nesse livro, justamente no segundo poema, no segundo poema do livro, chamado O Albatroz, né, aparece essa palavra gauche. O albatroz é uma ave, né, que circula pelos mares, e o Baudelaire conta a história justamente de uma diversão que os marinheiros têm de atirar nessa ave para que ela caia no convés do navio, e ali essa ave, que era tão bela nas alturas, ela fica muito flácida e desajeitada. Né? Obviamente que o Baudelaire está querendo justamente figurar, não é, nessa ave que cai no convés do navio, a situação dos poetas modernos, que perderam o seu mundo divino, sobrenatural, elevado, não é, para se dessacralizar, né, para cair, digamos, nesse chão prosaico da existência, que é onde a poesia moderna passa a existir. Não é? Então, é interessante, em francês, há um momento em que o poema diz «Ce voyageur ailé, comme il est gauche et vêle», quer dizer, esse viajante alado, como ele é inábil, desajeitado e frouxo, não é? E, portanto, essa palavra gauche, com essa conotação de figurar, digamos, essa queda da poesia na modernidade, é que o Drummond está convocando aqui. Não é? Então, ele é considerado o nosso Baudelaire, não por acaso. Aliás, eles têm o primeiro prenome, não é? Que seria Carlos, Charles. Não é? Então, essa relação com Baudelaire é muito interessante. E aí a gente começa a entender o que é gauche. Não é? Gauche tem a ver justamente com o desajuste desse poeta, não é? Com o fato de ele se sentir desajeitado, não é? Oblíquo, não é? Inábil, sobretudo para a existência prática coletiva. Não é? E essa vinculação com Baudelaire ela é muito interessante aí de ser considerada. Não é? Depois a gente tem a segunda estrofe. Não é? As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres, a tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. E aqui a gente já tem, portanto, um outro cenário, uma outra situação. O poeta sai do primeiro plano, não é? E começa a falar em terceira pessoa, não é? Figurando talvez um cenário interiorando, em que as casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. Não é? Quer dizer, a gente percebe que ele está parado, isolado, observando esse quadro um tanto assim movimentado, né? De homens correndo atrás de mulheres, não é? E faz justamente essa menção ao fato de que a tarde não é azul porque as pessoas têm desejos demais. Né? Quer dizer, o excesso de desejos e a impossibilidade de realizá-los, não é um tema forte também dessa poesia drummondiana. Né? Então, tem um certo mal-estar diante desse caos e dessa multiplicidade, né, dessas pessoas que correm atrás de outras pessoas porque são movidas aí por tantos desejos. Né? Depois a gente tem a terceira estrofe, que é uma estrofe muito interessante, que a gente sai desse ambiente que seria provinciano, interiorano, de casas espiando homens, né, para cair justamente num ambiente mais urbano, metropolitano, em que há um bonde, não é? E aí a linguagem é bastante futurista, como eu já mencionei, né, tem, assim, digamos, um caráter cinematográfico a linguagem dessa terceira estrofe, não é? Pernas brancas, pretas, amarelas. Então, a gente vê mesmo essa sucessão e esse movimento. Não é? E, de novo, um deslocamento, né? Como se ele, de fato, percebesse essas imagens fragmentadas e não sentisse tanta afinidade, né, com esse quadro caótico urbano. Não é?
Mas ele é cínico o suficiente para dizer que o coração dele se inquieta, mas que os olhos não perguntam nada, os olhos simplesmente olham, não é? E usufruem, né, o que o bonde tem para oferecer. Não é? Esse espetáculo das pernas, não é? Que aparecem aqui, digamos, como uma metonímia mesmo dessas pessoas que circulam anonimamente dentro do transporte público. Não é? Depois nós temos a quarta estrofe. Meu Deus, não, desculpem, o homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Vejam, a gente veio de uma situação de um movimento excessivo e aqui a gente cai num quadro que ele é estável, um sujeito, não é? Atrás do bigode, sério, isolado, solitário, não é? É como se o Drummond fizesse um autorretrato na terceira pessoa, porque, obviamente, ele está falando dele mesmo, aqui ele não tem bigode, mas na época ele tinha, não é? Então, ele está se autofigurando ou se autorrepresentando como um sujeito estável, né, que, de alguma forma, não se deixa contaminar por esse quadro exterior e mantém essa posição de deslocamento ou de inabilidade para viver, não é, digamos, em sintonia, não é, com essa multiplicidade caótica do mundo. Né? É interessante também a repetição do primeiro verso no último, né? O homem atrás do bigode, depois o homem atrás dos óculos e do bigode. Isso cria uma ideia mesmo de um fechamento circular, não é? Como se essa figura estivesse isolada num círculo, sem, digamos assim, porosidade, nem sem contato com o mundo exterior. Né? Aí vem depois a estrofe que a gente chama de estrofe antológica, né? Aquela que todo mundo conhece e recita, né? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Não é? Desculpem que eu pulei uma estrofe. Meu Deus, por que me abandonaste, se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Né? Essa estrofe que eu deveria estar comentando agora, o poema é caótico, né? Por isso eu também me atrapalho. Não é? E aí a gente percebe que aquele homem sério, firme, atrás dos óculos e do bigode, que não se mistura, né? Aqui ele aparece na quinta estrofe, né? Como um sujeito frágil, suplicante, que se coloca na posição do Cristo, né? Abandonado por seu pai, por seu Deus, não é? Sendo que o Drummond não era nada religioso, quer dizer, essa citação bíblica aqui, ela tem também um sentido paródico, mas serve para caracterizar, talvez, ou para apontar uma característica central da poesia moderna, né, que é essa perda do sentido da totalidade e a sensação de um abandono meio que cósmico. Não é? Então, é um momento em que o poeta assume a sua fraqueza, não é? A sua fragilidade, a despeito de ele ter parecido tão forte na estrofe anterior. Aí sim vem a sexta estrofe, que eu já li, não vou repetir, né? E ela é muito interessante, como eu disse, é uma estrofe antológica, ela tem um tom assim eloquente, solene, como se ele estivesse fazendo um discurso, mas, de repente, ele quebra essa seriedade, dizendo, seria uma rima, não seria uma solução. Né? Mário de Andrade, comentando esse poema, disse assim, esse verso é sublime, mas é intelectualmente besta. Quer dizer, não diz nada, mas é sublime, ficou bonito. Né? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Né? Quer dizer, essa rejeição da rima, né? Tipo assim, a rima ela pode ser bonita, mas ela não traz solução, é um pouco assim a indicação de que esse poeta ele é muito cético, não é? Ele não acredita em harmonias, não é? Muito menos a harmonia poética dada pelas rimas. Não é? É um sujeito que ele é muito mais, vamos dizer, poderia ser muito mais caracterizado pelo sentimento da dissonância e da desarmonia do que propriamente da rima e da harmonia. Não é? Portanto, tudo nele é drama, digamos, e deslocamento. Não é? E esse verso famoso, mais vasto é meu coração, é interessante perceber como que ele tem uma herança romântica por trás. Né? Na verdade, nem é o romantismo do XIX, mas é o arcadismo do final do século XVIII, Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu, que é outro livro que vocês provavelmente estão lendo, não é? Em que o Tomás Antônio Gonzaga diz, eu tenho um coração maior que o mundo, tu, formosa Marília, bem o sabes, um coração e basta, onde tu mesma cabes. Olha, eu estou um momento aqui de bola de cristal, imaginando uma questão no vestibular em que se peça para relacionar o poema de Sete Faces com esse trecho de Marília de Dirceu. Né? Eu tenho um coração maior que o mundo. Né? Quer dizer, essa ideia de que o coração do poeta é maior do que o mundo é uma ideia profundamente romântica
E o Tomás Antônio Gonzaga, embora pertencesse ao arcadismo, é uma espécie de precursor do romantismo, não é? Tanto que esse livro, Marília de Disseu, era particularmente admirado pelos poetas românticos lá do século XIX. Não é? Bom, finalmente, a sétima face, que é ou estrofe, né? Que é uma estrofe assim, muito curiosa, desvia completamente a questão, é como se ele tivesse se arrependido das confissões que tinha feito ao longo do poema e resolvesse agora desconversar, não é? Então ele diz: eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Não é? Quer dizer, é como se ele resolvesse fazer uma piada no desfecho do poema para cortar a seriedade que estava assim, muito profunda, né, da confissão que ele tinha feito ao longo das estrofes. Né? O próprio Drummond já declarou em vários momentos que ele tinha esse hábito de introduzir piadas no poema justamente para poder corrigir um sentimentalismo excessivo que pudesse transparecer, e muitas vezes ele era, inclusive, perverso consigo mesmo na hora de fazer essas piadas. Mas é interessante que aqui isso suscita um comentário que é central para nós, que é o fato de haver mesmo, assim, digamos assim, um combate entre o sentimento e a inteligência na obra drummondiana. Né? Quer dizer, ele, como poeta lírico, obviamente que ele confessa sentimentos particulares, é isso que define um poeta lírico, não é? Exprimir a sua subjetividade, os seus sentimentos, as suas dores e tudo isso, mas, ao mesmo tempo, ele faz piada, não é? Quer dizer, ele cria esse embate, né, digamos, entre o sentimento que é sério, né, e a piada que desconstrói essa seriedade. Portanto, o humor, para ele, o Mário de Andrade observou muito bem, era uma espécie de reação intelectual, né, porque o humor ele vem da inteligência, contra o excesso de sentimentalismo. Né? Quer dizer, esse poeta que combate o sentimentalismo, ele acaba sendo, portanto, uma referência central para a poesia moderna brasileira. Depois de Drummond, haverá um outro grande poeta, que é o João Cabral de Melo Neto, que seguirá esse exemplo dele para fazer uma poesia que a gente chama de antilírica, ou seja, uma poesia que se desvincula completamente desse propósito de exprimir sentimentos. Né? Então, a negação do sentimentalismo em favor de uma poesia mais seca, mais irônica, é a grande contribuição que o Drummond está dando para a poesia brasileira e que vai fecundar, literalmente, um outro grande poeta, que é o João Cabral de Melo Neto, que vai estrear nos anos 40, confessando essa vinculação com Drummond. Não é? Quer dizer, o que a gente percebe na sucessão dessas estrofes do poema de Sete Faces? Né? Como eu disse, um poema fragmentado, um poema desconjuntado, descontínuo, não é? E a hipótese seria que essa descontinuidade do poema, essa variação de uma estrofe para outra, como se ele tirasse uma máscara e pusesse outra, né, como se ele adotasse um estilo e depois recusasse aquele estilo e adotasse um outro estilo, tudo isso cria, digamos, um mundo de inquietude, de inquietação, que a gente pode associar, portanto, ao conceito de gauchismo. Né? Então, vai, Carlos, ser gauche na vida. Esse gauchismo, portanto, pode ser traduzido por essa instabilidade, não é? Por essa dissociação de personalidade. Quer dizer, esse poeta não é um único poeta, não é um único sujeito poético ao longo do poema, mas ele conhece várias faces, não é? Várias formas, né, de expressão e também de comunicação com o leitor. Né? É como se ele dissesse: eu não acredito mais em totalidade, eu não acredito em unidade, eu vivo nos tempos modernos, que são tempos dissonantes, não é, que são tempos conflituosos, e é isso que eu acho que a poesia moderna tem que ser, né, uma poesia do conflito, não é, da estranheza, da tensão dramática, e não uma poesia em que tudo se harmoniza em rimas, não é, e se perde aí, digamos, numa direção mais sentimental. Não é? Então, essa é uma explicação que eu poderia dar, vamos dizer, um tanto sintética a respeito do poema de Sete Faces. Comecei a sentir calor, acho que não deve ter ar-condicionado. Vamos para o próximo, então, Cidadezinha Qualquer, que eu quero, em 15 minutos, encerrar a exposição e ouvir as questões de vocês. Não é? Bom, esse é outro poema antológico do livro, que é um poema de 1926, que se chama Cidadezinha Qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Não é? Vejam, esse poema ele já é mais sintético, ele tem uma certa continuidade, tem uma linguagem bastante coloquial, não é? Tem aí uma simplicidade de vocabulário e de sintaxe, a gente não tem dificuldade para entender o poema, não é?
Tem alguma regularidade métrica, não é? A gente olha visualmente e percebe que o poema é composto de versos que têm mais ou menos o mesmo tamanho, em torno de 7 sílabas, não é? De 6 a 8 sílabas. É um poema que se volta para um tema muito caro ao modernismo brasileiro, que é o tema da província, não é? Das cidades pequenas. Né? O Oswald de Andrade vai fazer muito isso no livro dele chamado Pau-Brasil. Não é? É interessante também que haja uma alusão, uma referência a um poeta romântico, que é o Casimiro de Abreu, né, que fez um poema chamado Meus 8 Anos, em que ele se recorda do quintal da sua infância, cheio de bananeiras e de laranjais. Não é? E aqui nós temos casas entre bananeiras, né, mulheres entre laranjeiras. Portanto, essa intertextualidade, obviamente que, no limite, a gente teria uma dificuldade para compreender tudo que é intertexto num poema, mas é curioso que a gente perceba essa vinculação que está se dando com a poesia romântica ou com a poesia do século XVIII, não é? Porque isso mostra, como eu disse, uma vinculação do modernismo com o passado literário brasileiro, que a gente não pode perder de vista. Não é? Bom, essa cidadezinha sem nome, a pergunta que eu faço a vocês é se ela seria assim tão insignificante para o poeta. Não é? De fato, é um poema bastante ambíguo e a dificuldade que ele nos traz para a interpretação é essa. Qual que é a postura desse eu lírico? Ele é alguém, né, que se distancia desse cenário interiorano ou que se identifica com ele? Não é? Provavelmente vocês aqui pensando e olhando para o poema podem responder tanto sim quanto não a essa pergunta, e essa ambiguidade é que eu acho que torna o poema bastante interessante. Não é? Então, vejam, na primeira estrofe, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar, a gente percebe que aqui há rima, não é? Que é coisa rara em Drummond, aqui há um paralelismo sintático, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras. Não é? Portanto, é um universo de repetição, não há praticamente nenhum verbo, não é? Porque o cantar, que aparece aqui no final, ele está substantivado, como se ele fosse um substantivo, como pomar e como amor. Não é? E a gente tem, portanto, digamos, uma cena estática, não é? Caracterizando mesmo um lugar inerte, onde nada acontece, mas a figuração, digamos, ela é prazerosa, não é? Cantar, amor, não é? Pomar, amor, cantar. Quer dizer, a gente não imagina que, nesse ambiente, o sujeito estaria infeliz ou incomodado. Não é? É interessante também que ele está falando de um quadro inerte, estático, mas a linguagem é muito dinâmica. Né? Então, não há vírgulas. Né? A gente pode falar também de um verso futurista com ausência de pontuação, pomar, amor, cantar. Então, essa dissonância, essa diferença entre a forma do poema e, digamos, o tema dele, isso é muito interessante num poeta moderno como Drummond. Não é? Portanto, eu acho que, pelo menos na primeira estrofe, se tem a ideia de uma figuração prazerosa, de uma visão positiva, de um certo conforto do poeta nesse ambiente. A cena é luminosa. Se a gente pensa também na sonoridade, né? A vogal A, casas entre bananeiras, né? Mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Né? A gente percebe que o poema está muito aberto na sua sonoridade, então cria mesmo a ideia de um cenário idílico, né? Quase paradisíaco. Né? A segunda estrofe já é diferente. Não é? Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Quer dizer, é uma coisa que vai nos irritando. Não é? É como se homem, cachorro e burro fossem semelhantes, não é? E como se a harmonia da primeira estrofe aqui se transformasse mesmo em monotonia. E essa repetição justamente nos incomoda, né? Uma repetição devagar, devagar, uma mesma estrutura sintática, variando apenas o sujeito, não é? E, portanto, fica mesmo a sensação de que aqui ele começou a se irritar, esse sujeito poético, com esse ambiente provinciano. Né? Ao mesmo tempo, a palavra devagar, ela para nós, ela é também ambígua, né? Digamos assim, polissêmica, né? Ela soa de uma maneira assim, vamos dizer, ambígua, né? Porque, ao mesmo tempo que é o advérbio devagar, ao contrário de depressa, não é o mesmo som do verbo devagar, não é? Que nos faz pensar em ócio, prazer, tempo sobrando para a pessoa fazer leituras. Não é? Portanto, tem, de novo, uma ambiguidade que mostra que ele se exaspera, mas que está frisando, de novo, uma figuração de prazer. Não é? E como devagar rima com cantar da primeira estrofe, é como se as estrofes estivessem vinculadas, não é? Aproximando coisas discrepantes, que é o paraíso da primeira estrofe com o inferno figurado na segunda, que é esse inferno da repetição. Não é? A terceira estrofe é um verso só, devagar as janelas olham, então há uma espécie assim de enjambement, não é? A palavra devagar, no final da segunda estrofe, inicia o verso da terceira estrofe,
né? Há essa inversão, não é? Há essas reticências depois do devagar, como se ele fosse nos revelar alguma grande novidade, e depois o que vem é o mesmo quadro estático, as janelas olham, quer dizer, as pessoas estão paradas atrás das suas casas, olhando, não é? Portanto, as janelas são metáforas dessas pessoas imobilizadas, e, de novo, a gente se vê diante desse quadro estático e inerte, que produz o desabafo final. Eita vida besta, meu Deus! Não é? Vejam que, até então, o sujeito poético ainda não tinha se declarado, ou se anunciado, ou marcado a sua presença na enunciação do poema. Não é? Agora ele se apresenta, justamente pelo pronome meu. Eita vida besta, meu Deus. Então, a gente, no final do poema, descobre a presença de um eu lírico que, teoricamente, está condenando ou recusando esse ritmo provinciano, não é? Mas eu acho que tem aqui, de novo, margem para uma outra leitura, não é? Que é uma leitura de que tem um culto à preguiça, não é? A felicidade desse cenário pacato, não é? Tem prazer no poeta que contempla esse cenário, porque, no fundo, ele se identifica também com esse passado rural. Ele não é um poeta tão urbano quanto parecia, se a gente pega o conjunto dos poemas de alguma poesia. Não é? E é interessante que, se no começo nós tínhamos uma linguagem moderna, futurista, no final a gente tem um coloquialismo. Eita vida besta, meu Deus, como se ele tivesse assumido também, digamos, a linguagem, o jeito de falar de um personagem do interior, de um matuto, não é? Portanto, se identificando também, né, com as pessoas que vivem essa vida besta. Não é? Então, eu estou aqui apresentando uma leitura, vamos dizer assim, um tanto ambígua, né, a palavra que eu mais usei aqui, porque, para mim, o poema é pura ambiguidade. Não é? Então, eu diria, o verso do começo do poema de Sete Faces, vai, Carlos, ser goste na vida, e o verso do final de Cidadezinha Qualquer, eita vida besta, meu Deus, eu acho que são os dois versos que sintetizam todo o livro Alguma Poesia. Não é? Então, tudo está na autodefinição do poeta como gauche e na definição da vida como besta. Não é? E aí a gente percebe que há uma relação, não é, entre os poemas Cidadezinha Qualquer e Poema de Sete Faces. E aí a gente percebe que, se no Poema de Sete Faces ele se irritava com o excesso de movimento do cenário urbano metropolitano, aqui ele se irrita também com a ausência de movimento do cenário pacato provinciano. Né? É muito interessante no Drummond essa grande, vamos dizer assim, de novo a palavra ambiguidade, está me faltando um sinônimo aqui toda hora que eu vou dizer, né, em que ele se coloca ao mesmo tempo como um grande poeta moderno e, portanto, ligado à cidade, urbano, e, ao mesmo tempo, um poeta das coisas rurais, né, que vai cantar a sua infância, né, vai cantar a sua província. De fato, ele tem mesmo essa abertura na poesia dele para uma série de temas, o tema da cidade, o tema da província, não é? E outros tantos temas ligados ao cotidiano, à existência, à morte, o amor. Não é? Quer dizer, um poeta é o maior poeta brasileiro porque ele tem uma amplitude temática, não é? Vamos dizer assim, uma abrangência de temas, né, e mesmo de estilos, né, que o torna, de longe, a meu ver, não é, o poeta, digamos assim, maior, não é, no sentido mesmo assim, de um poeta maior, né, que o Brasil teria produzido. Não é? Bom, a gente tem 5 minutos, acho que dá para ler. Franklin, por favor. O poema No Meio do Caminho, não é? Só para a gente fazer um comentário final. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Não é? Bom, muita gente lê esse poema e reagiu, dizendo assim, dá vontade de jogar uma pedra no poeta. Né? Por que ele não chuta essa pedra e não continua o seu caminho? Né? Por que ele precisa repetir essa obsessão? Né? Vira uma ideia fixa, parece que o poema fica em looping e não acaba nunca mais, como se ele tivesse condenado a enxergar essa pedra para o resto da vida. Né? É um poema muito forte, né? Sobretudo pelo desafio que ele representou, não é, dentro da poesia brasileira ou de língua portuguesa, para uma poesia até então que se comportava muito bem. Não é? E aqui a gente tem uma série de maus comportamentos. Não é? O mais famoso, talvez, do ponto de vista da linguagem, é a transgressão gramatical de usar o verbo ter no sentido de verbo haver. Não é? Quer dizer, isso, obviamente, não era recomendado e não é até hoje na linguagem culta. Não é? Um poeta sério parnasiano jamais faria isso.
E Drummond faz na maior cara dura, não é? Usa o verbo ter excessivas vezes no poema, no lugar do verbo haver, não é? Que é um uso bastante coloquial. Não é? O Drummond, nos anos 60, escreveu um livro reunindo todas as críticas que, ao longo de décadas, foram feitas a esse poema, que se tornou, eu acho, o poema mais popular da literatura brasileira, talvez ao lado da Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, ou de um outro poema do Drummond, que é o E Agora, José, né? Que as pessoas citam sem nem saber quem é o autor, né? Como Garota de Ipanema, as pessoas cantam e nem sabem, muitas vezes, que aquilo é do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes. Isso é um sinal de força, quando a coisa fica assim, quase que anônima, quase que folclórica. Então, a gente abre o jornal, está lá um buraco na primeira página, e o jornalista escreve, no meio do caminho tinha um buraco. Quer dizer, o tempo todo referências a esse poema, que eu acho que não vão desaparecer tão cedo da cultura brasileira. Né? É interessante que o poema tem uma origem bastante erudita, isso que eu queria dizer a vocês. Ele faz referência à Divina Comédia, do Dante Alighieri, não é? Que é justamente no começo da Divina Comédia, o Dante diz: no meio do caminho desta vida, me vi perdido numa selva escura. Né? Então, a gente vê que é um poema que tem fortes referências. E ele também parodia um poema parnasiano, acho que há tempo para ler, que é um poema do Olavo Bilac, chamado Nel mezzo del camin, que é justamente, digamos, a língua do Dante. Não é? Portanto, a paródia da Divina Comédia se faz via Olavo Bilac, que é o autor desse poema sobre o amor frustrado, é o tema do poema do Bilac, que eu vou ler com vocês. Cheguei e chegaste, vinhas fatigada e triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida, longos anos, presa a tua mão, a vista deslumbrada, tive da luz que teu olhar continha. Hoje segues de novo, na partida, nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face e tremo, vendo o teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Não sei se vocês perceberam as semelhanças, né? Os poemas são muito próximos, né? Só que o poema do Drummond pratica uma espécie de demolição, né, do poema parnasiano, né? Rebaixando o que era uma temática alta, elevada, e uma forma também rebuscada. Né? No Bilac é tudo perfeito, ele parece um ourives, né, aquele sujeito que lida com detalhes e faz um poema perfeito. Né? E o Drummond, obviamente, que tenta rebaixar, ou seja, ridicularizar, né, o excesso de nobreza e de seriedade que há no poema do Bilac. Mas vocês vejam que há uma série de semelhanças, né? A situação de alguém que para de súbito na estrada da vida, não é? As repetições, que são muito marcantes no poema do Bilac, inclusive repetições invertidas, né, que a gente chama de quiasmos, nessa disposição cruzada. Não é? Então, você tem ali, cheguei, chegaste, vinhas fatigada e triste e fatigado eu vinha. Não é? Também esse campo semântico da visão. Né? Vejam quantas vezes no poema do Bilac aparecem olhos, aparecem vista, né? Vista deslumbrada. Né? Só que a oposição aqui é muito clara, porque enquanto no poema do Drummond ele fala de retinas fatigadas, né? No poema do Bilac ele fala em vista deslumbrada. Né? Então, assim, a discussão aqui ela fica muito interessante, a gente não teria muito como prolongá-la, mas eu quis contrastar os dois poemas, primeiro para a gente entender mais claramente o que o modernismo fez com o parnasianismo. Né? E pode até ser, né, que se a gente fizesse uma enquete aqui agora, a maioria de vocês ache mais bonito o poema do Bilac. Mas, certamente, quem é nosso herói hoje é o Drummond, não é? Porque ele é que funda uma poesia moderna e nos ensina justamente a ampliar o universo da poesia no momento em que ele faz todas essas transgressões. Não estou aqui falando mal do poema do Bilac, eu acho que os poetas todos tiveram sua importância no seu tempo, mas eu digo que hoje a poesia brasileira depende mais de Drummond, né, do que depende de Bilac. Isso é uma constatação muito fácil de se fazer. Não é? E, no caso do Drummond, portanto, o que ele quis demonstrar com esse poema? Né? Que ele é um sujeito cético, que ele não acredita em convenções estéticas, não é? Que ele não respeita regras, que ele não acha que a poesia seja feita de metáforas, que ele pode simplesmente constatar o mesmo fato. Tinha uma pedra, tinha uma pedra, tinha uma pedra, e acabou. Isso, sem dúvida, fica muito agressivo, mas ele desejou ser agressivo nesse poema, porque o poema tem uma temática estranha, que a gente considera apoética ou antipoética, e, ao mesmo tempo, é muito abusado, né, na sua forma, no seu coloquialismo, não é, pelo que a gente pôde já comentar. Não é?
É interessante também o efeito que ele cria, né, de um sujeito que está confinado nos poemas nos versos centrais. Nunca me esquecerei deste acontecimento, cercado por uma pedra no começo, cercado por uma pedra que está no fim. E aí ele fica repetindo as mesmas palavras, como se houvesse uma espécie assim de mimetização da pedra, como se houvesse uma transformação do poeta em pedra, não é medusado pela imagem da pedra, né? Quer dizer, acho isso muito interessante, acho isso kafkiano, não é? Quer dizer, o sujeito que não acha saída, não pode avançar, vive o impasse, vê essa pedra e não vê mais nada além da pedra. Tem um poema do Manuel Bandeira que ele diz assim: que me importa a Bahia, o horizonte, não é? O que eu vejo é o beco, não é? E o Drummond está aqui dizendo: o que eu vejo é a pedra, não é? Então é muito agressivo isso. Tem mais um slide em que ele mesmo explicou. Minha intenção era fazer um poema monótono e com poucas palavras. Não tinha intenção de agredir o gosto literário, a gente não pode acreditar nisso, claro, nem de fazer uma revolução estilística, também não podemos acreditar. Nem intenção filosófica, muito menos. Nada disso. Apenas fazer um poema com poucas palavras, repetitivas e bastante chato, árido, pedregoso. Quer dizer, ele queria mesmo incomodar o leitor. Se a gente não gosta do poema, Drummond está feliz. Se a gente se emocionasse e dissesse que poema lindo, o poema não teria dado certo, né? O poeta moderno ele prefere a nossa vaia do que o nosso aplauso, né? Isso é um dado crucial do modernismo. Bem, é um poema de intenções fortes, eu diria, não é? Ele fala que não tem filosofia, é uma mentira. A gente pode dizer que tem uma discussão filosófica dada aqui por esse impasse diante da existência, não é? Tanto que depois ele vai fazer uma antologia poética nos anos 60, agrupando vários poemas dele de acordo com temas específicos, e justamente os poemas que dizem respeito à existência, não é, vão incluir o poema No Meio do Caminho, junto com A Máquina do Mundo, que é um poema central do livro Claro Enigma. Não é? Então, a gente tem, obviamente, a figuração de um impasse diante de um obstáculo que se coloca na frente do poeta, não é? E, com isso, a gente tem, mais uma vez, a oportunidade de observar como que a psicologia dele é dramática, não é um sujeito que segue em frente, mas é um sujeito que hesita e cujo passo se interrompe, né, diante dos obstáculos que aparecem. Antônio Cândido, que é um grande crítico literário, inclusive comentou que os grandes temas do livro Alguma Poesia seriam o desencontro e o obstáculo. O desencontro a gente observa num poema muito conhecido, que é Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, aqui o Raimundo aparece de novo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Né? Então, esse é o poema do desencontro, que é um tema forte drummondiano. Nada dá certo, nada leva a lugar nenhum. E o outro tema do obstáculo ele está muito presente no meio do caminho. Não é? Quer dizer, nos dois casos, você tem repetições, não é? Você tem aporia, né? Quer dizer, falta de saída, essa noção de um constrangimento, não é? Que dá justamente a medida da modernidade que a poesia dele representa. Não é? O último slide para encerrar, o último ainda. Trago aqui um depoimento do Caetano Veloso, que sempre foi muito oswaldiano, mas que aqui declara algo importante. Ele diz que esse poema, para ele, é muito significativo, que para ele soa como um provérbio, e aí eu encerro lendo esse fragmento do Caetano. Sempre adorei o poema No Meio do Caminho. Isso era quase que um provérbio, porque o poema é emblemático da modernidade no Brasil, mais do que os poemas que foram meramente trabalhos de modernidade, como os dos Andrades, em São Paulo. Ninguém quer ser injusto com Oswald, que é o máximo, mas o poema No Meio do Caminho não é apenas uma notícia da modernidade, é uma vivência profunda de um ser já moderno. Bom, eu encerro aqui, obrigado pela atenção. Não é? Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Espero ter ajudado, não é? Muita coisa para dizer em 50 minutos, em 1 hora, mas a gente ainda tem um tempinho para as pessoas que queiram fazer perguntas. Aí o Franklin pode dizer como vai funcionar. Bom, muito obrigado, professor. Pessoal, é o seguinte, a gente, por enquanto, está sem um microfone para levar para vocês aí, para fazerem as perguntas. Então, eu gostaria muito que alguém falasse um pouco alto o suficiente para o professor ouvir. Aí ele vai responder daqui. Tudo bem? Então, abertas as perguntas, podem fazer à vontade. Pois não.
Ok, como é que é seu nome? A Gabriela pergunta, como eu disse, que o livro Alguma Poesia era um livro datado, eu cheguei a dizer que segundo Drummond, era um documento do modernismo. Ela me pergunta o que mudou, do que ele se arrependeu, o que se modificou na poética dele nos anos seguintes, né? Bom, a poesia dele mudou muito depois, e um dos aspectos centrais, assim, antes de falar desse aspecto da datação, né, do livro, é o fato de que esse primeiro livro estava muito focado no indivíduo, né? Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. E depois ele vai tentar abrir essa poesia para outros temas, para abordar mais o cotidiano do que ele já vinha abordando, para fazer o que a gente chama de poesia participante, né, para falar da guerra, para falar do cotidiano das pessoas pobres, para fazer poemas sobre leiteiro, né, para fazer o caso do vestido, que é um drama, né, envolvendo uma família. Quer dizer, a temática dele vai se abrir muito e vai deixar de se concentrar basicamente no indivíduo, não é? Ele mesmo vai dizer as dores de cotovelo, né, não é isso que faz a poesia, e, portanto, essa evolução, né, entre aspas, evolução, é o que marca mais a diferença desse Drummond modernista para o Drummond das fases seguintes. Mas o que eu falei especificamente, Gabriela, é que tem aquilo que a gente chama de cacoetes do modernismo, né, que são aqueles procedimentos, por exemplo, essa ausência de vírgulas, mesmo o ter no lugar do verbo haver, né, tanto que eu não mencionei, mas em Claro Enigma ele vai fazer uma referência ao poema No Meio do Caminho, é o poema chamado Legado, e ele diz, de tudo que eu fiz ou fui, né, sobrou porque nada se esfuma, né, eu estou aqui citando de memória, uma pedra que havia em meio do caminho, né? Então ele já exagera, digamos, a correção gramatical, e aí a gente tem a percepção de que ele abandonou uma primeira dicção, não é, para poder adotar, talvez no momento em que a poesia brasileira também está ficando mais séria, ali nos anos 40, 50, não é uma dicção talvez mais bem cuidada, né? Porque houve muito isso, o modernismo ele foi muito acusado de ter estragado, entre aspas, a poesia, no sentido de ter tornado ela muito espontânea, ficou muito fácil fazer poesia, basta pegar palavras coloquiais, basta tratar do cotidiano, não é? Muitas vezes um instantâneo é um poema, eu poderia, por exemplo, em 3 versos falar do que eu estou vendo aqui nessa sala, essas pessoas todas aqui me olhando, atentas, se preparando para o vestibular, preparando uma nova etapa da vida, e de repente eu crio um poema e digo, olha, está aqui o meu poema. E não, né? Quer dizer, acho que houve depois uma percepção de que a poesia era um negócio um pouco mais sério e que exigia mesmo mais tempo, né? mais refinamento, né? Embora eu acho que ele nunca tenha deixado de ser um poeta modernista, não é? Vinculado a Mário de Andrade, interessado na dimensão coletiva, não é? Interessado também na comunicação, porque uma palavra-chave do modernismo é a busca mesmo da simplicidade para que o poema fique mais próximo do leitor. Certamente isso não foi conseguido, né, em todos os casos, porque a poesia era também uma poesia de vanguarda, e a vanguarda tende a ser mais difícil o acesso dela para as pessoas que não têm, digamos, algum nível de escolaridade, não é? Mas, basicamente, é isso, né? Acho que são os chamados cacoetes do modernismo, que ele achou enfim, que marcaram muito ali a década de 20, persistiram no livro. Também a gente poderia pensar em algumas referências de contexto, alguma coisa da vida belo-horizontina ou brasileira dos anos 20. Né? Acho que é isso que eu quis dizer, que caracterizava aí uma certa datação desses poemas. Né? Obrigado. Quem mais? Pois não. Não sei se todos ouviram. Como é que é seu nome? Luísa perguntou, no Claro Enigma, ela localiza ou identifica um poeta mais pessimista e me perguntou qual é o tom predominante no livro Alguma Poesia. Eu acho que o mesmo Drummond, né, com seu pessimismo, está presente também em alguma poesia. Mas, por ser vinculado ao modernismo, ele está mais brincalhão, ele está mais bem-humorado. Né? Mas não que ele não seja cético. Né? Quer dizer, esse poema No Meio do Caminho, com o qual eu encerrei, ele é um poema de um profundo ceticismo. Ceticismo e pessimismo são coisas diferentes, mas a gente pode associá-las, não é, e perceber claramente que, no caso do poema drummondiano, é um sujeito que não acredita em nada e também não tem uma visão assim, muito esperançosa em relação ao futuro. No livro A Rosa do Povo, dos anos 40, né, e antes também no livro Sentimento do Mundo, né, o Sentimento do Mundo é de 1940, A Rosa do Povo é de 45, e ali parece que ele está cantando uma esperança. Não é? Mas, ao mesmo tempo, tem uma certa desconfiança, não é, em relação às esperanças que ele projeta,
E uma desconfiança também naquilo que eu mesmo disse agora há pouco, na possibilidade de o poema ser de fato comunicativo e conseguir colaborar para a mudança da sociedade, né? Então ele permanece, ou ele era já um pessimista e permanece pessimista ao longo de todas as fases. Mas a diferença entre Claro e Enigma e Alguma Poesia é essa. É um poeta jovem, o poeta de Alguma Poesia, né, que faz uma série de piadas, de brincadeiras, né, ao passo que o poeta de Claro e Enigma, e também não está tão preocupado em respeitar as normas, né, ao passo que o poeta de Claro e Enigma ele é mais sério, ele é mais compenetrado, ele fala de temas sérios, e, paralelamente, ele também respeita mais a forma poética. Então, o primeiro momento que o Drummond faz soneto, o soneto era muito mal visto no modernismo, porque era uma forma muito rígida, né? E o modernismo queria uma liberdade que não cabia dentro do soneto. Mas o Drummond dos anos 50 já faz sonetos, então a gente percebe que é, de fato, uma outra fase da poesia dele. E o colega do seu lado também? Qual o contexto político? Como o contexto político da época influenciou a poesia do Drummond. O que é o contexto político da época, né? Quer dizer, os anos 20 tem, evidentemente, uma série de fatos políticos novos, mas eu diria assim que o envolvimento dos poetas com a política não é tão evidente nos anos 20, né? Tanto que a maioria dos poetas da década de 20, o próprio Drummond, não é, ele vai se engajar politicamente posteriormente, né? Oswald também, Mário também. Quer dizer, os anos 20 foram mesmo um período assim, de muita transgressão, muita ruptura, não é? Mas não havia, não é, uma preocupação ideológica tão forte. Não é, por exemplo, o marxismo, as teses marxistas, elas vão entrar na literatura brasileira a partir dos anos 30. Isso não é uma deficiência dos nossos poetas, mas é uma espécie assim, de um fenômeno mundial, não é? Porque na Europa, nos Estados Unidos, os anos 30, como tem a ascensão do nazismo, não é? Ditaduras surgindo. No Brasil, por exemplo, tem a ditadura do Estado Novo. Isso é um momento, sem dúvida, político assim, muito urgente, né, que obrigou a uma tomada de posição, né? Então, você tem poetas alinhados a uma vertente política, poetas alinhados a outra vertente, né? E o Drummond, sem dúvida, ele vai se politizar bastante. Agora, o contexto político dos anos 30, você tem, claro, uma Revolução de 30, embora haja um poema sobre isso, Outubro de 1930, em Alguma Poesia, talvez seja o poema mais recente, né, se a gente pensa na data 1930, né, porque o poema se chama Outubro de 1930, não é? Mas, fora isso, que é um poema à Revolução de 30, que opôs Minas e São Paulo, né? Então, foi um momento em que ele e o Mário de Andrade, inclusive, ocuparam posições opostas, né? Com exceção desse poema especificamente, eu não vejo tanto a entrada, né, de uma discussão política em Drummond. Isso vai ser muito forte nos anos 40, né, quando aí ele vai se voltar contra ditaduras, né, ditaduras no Brasil, ditaduras fora do Brasil. E isso, paradoxalmente, apesar de ele ter sido funcionário público e ter trabalhado como chefe de gabinete do Ministério da Educação no governo Vargas, né? Mas o tempo todo ele dizia: uma coisa é a minha vida profissional como funcionário, outra coisa é a minha vida como poeta, né? Quer dizer, se como funcionário ele cumpria um certo protocolo, né, como poeta ele recusava todos os protocolos, né? Então é como eu poderia responder sua pergunta agora, né? Pois não. No poema das Sete Faces, a gente pode dizer que ele utilizar a palavra gauche tem alguma relação com o manifesto antropofágico? Não, né? Por que você pensou na relação? Tipo, de pegar a cultura, a linguagem, tipo, alheia, Ah, bom. e usar pra gente. Perfeito, entendi. Eu vou responder a ele e aí já te ouço. Bem, a questão é a seguinte: embora o poema tenha, eu achei que você tivesse motivado pelo dado que eu dei de que o poema saiu, acho que eu não falei, saiu na revista de Antropofagia, né? Foi a primeira publicação. No meio do caminho, agora eu estou embolando os poemas, né? O poema de Sete Faces, ele é de 28, mas ele não teve uma publicação na revista de Antropofagia, o poema No Meio do Caminho, sim. Como que eu responderia a sua pergunta? Eu diria assim, que embora a antropofagia tenha sido formulada assim, como conceito, né, envolvendo a assimilação de cultura estrangeira, a devoração de cultura estrangeira, a incorporação, né, de elementos da cultura estrangeira, ao mesmo tempo que a incorporação de elementos da cultura local, embora isso tenha sido formulado e nomeado com clareza só em 28 pelo Oswald de Andrade, na verdade isso já é uma diretriz da cultura brasileira historicamente, né, porque esse é um país jovem que foi colonizado, que se relacionou desde cedo com a cultura estrangeira. Qualquer país se relaciona com a cultura estrangeira, mas no nosso caso sempre teve, digamos, esse desejo de afirmação. Isso está no Gregório de Matos, né? Isso está no Aleijadinho, né?
escultor, arquiteto, grande artista do barroco colonial mineiro. Quer dizer, esses artistas todos estavam, digamos, se aproveitando de coisas estrangeiras e dando para elas, digamos, uma formulação, uma roupagem, não é? Uma configuração que era diversa, necessariamente diversa do que essas coisas eram na origem. Então, obviamente, que Drummond não escapa disso, né? Isso está em todos os escritores, não é? Isso está em todas as fases da literatura brasileira. E, no caso dos anos 20, esse grupo do Drummond que fez aquele periódico, A Revista, lá eles falam mesmo que eles gostariam de assimilar a cultura estrangeira sem quebrar a originalidade local. Então, a gente pode pensar que a antropofagia foi aquela ideia forte do modernismo brasileiro, que foi formulada pelo Oswald, mas que estava, digamos, acontecendo simultaneamente em muitas cabeças, né, em muitos grupos, né, porque justamente ela corresponde, digamos, a um impulso básico da própria cultura brasileira que pode ser vista desde os tempos coloniais. Tá bom? Mas o Ghost, claro, ele incorporou Baudelaire, como incorpora em outros momentos outros poetas, né? Quer dizer, era um poeta muito culto, né? O Drummond ele impressionava pela quantidade de leituras. Com 20 e poucos anos, era um poeta assim capaz, né, de uma erudição fantástica, não é? Então não era esse vagabundo, como ele mesmo se chamava, mas era alguém muito aplicado e muito estudioso. Só não gostava era do curso de farmácia, né, que ele fez por obrigação, né? Pois não. É muito interessante essa pergunta. Dá para pôr de novo o poema Cidadezinha Qualquer? Eu ia até mencionar isso. Como é que você chama? Helena. A pergunta da Helena é sobre a pontuação da segunda estrofe do poema Cidadezinha Qualquer. Eu ia mesmo dizer a vocês que há uma diferença óbvia na pontuação, porque a primeira estrofe, não é que é, digamos, a figuração do prazer e do idílio, não é? Ela não tem pontuação alguma, nem vírgula, nem ponto. Não é? E depois a gente tem na segunda estrofe esses versos que terminam com um ponto. Não é? Quer dizer, houve, de fato, assim, uma exploração aqui da pontuação, não é? Para criar um efeito também de paralelismo sintático e de repetição. Não é? Mas a pontuação ela é muito livre nos poemas modernistas. Né? Há casos em que a gente até não entende claramente se foi uma intenção, se foi um erro de revisão, né, de edição dos livros. Mas aqui acho que a gente poderia pensar que, na primeira estrofe, né, há, digamos assim, uma eliminação de todos os pontos, né, para criar esse ritmo muito rápido, dinâmico, para figurar ironicamente um lugar estático. Né, e depois, na segunda estrofe, a gente tem, para a construção de um paralelismo sintático e de uma repetição que leva à irritação e à exasperação, o uso dos pontos finais. Né. Mas é um campo aí aberto para especulação. Né. Alguém mais levantou o dedo? Pois não. Ah, ele também tinha levantado, mas pode falar. Eu acho que não pelo título qualquer, né? Eu acho que isso faz referência mesmo à obsessão do Drummond por esse mundo rural, né? Tanto que ele diz nas crônicas dele, a gente pode ler isso num livro chamado Confissões de Minas, que ele não achava Belo Horizonte uma cidade interessante, ele achava Belo Horizonte uma cidade incaracterística, ele chama, porque copiava Paris, porque, enfim, era uma cidade nova, que não tinha história, que não tinha memória, que não tinha alma. Ao passo que ele diz que qualquer cidadezinha do interior, qualquer estaçãozinha de ferro, para ele tinha mais densidade e significado do que uma cidade como Belo Horizonte. Né? Então, eu acho que tem nele mesmo uma obsessão pelas cidades históricas, de modo geral, pelo seu passado de Itabira, mas, sobretudo, por esse mundo rural, onde a vida se apresenta como besta, mas o detalhe é que na cidade também, para ele, a vida é besta. Né? Então, não é só no mundo rural. Tá bom? Mais uma pergunta só. O colega tinha pedido, pois não. Então, professor, pensando bastante aí, exatamente na cidadezinha qualquer, eu não consigo deixar de pensar no fato de você martelou o fato da ambiguidade estar muito presente dentro desse texto. E eu também fiquei lembrando do fato de que ele estava vivendo o ano de 1920, da felicidade que estava vivendo junto com os amigos dentro de uma cidade ainda muito pacata. E queria perguntar se essa ambiguidade não está muito relacionada com cidadezinha qualquer, dentro dessa obsessão dele de querer trazer parte da
Eu acho que tudo isso está misturado mesmo, né? E esses poemas trazem mesmo uma marca, vamos dizer assim, biográfica muito forte, né? Assim, de uma experiência coletiva, de uma experiência também individual. Acho que sim, não é? Se eu compreendi bem a sua pergunta, você está tentando relacionar o poema Cidadezinha Qualquer com, digamos assim, um universo vivido com os amigos, né, numa cidade também pacata. Eu acho que ele tinha mesmo essa percepção de que Belo Horizonte, afinal, não era também tão diferente dessas cidadezinhas pequenas, né, por ser mesmo essa cidade rarefeita, né. Quer dizer, o Brasil, naquele tempo, não era o Brasil de hoje. Mesmo São Paulo não era tão grande assim, tinha 500 mil habitantes. A cidade grande que havia naquele momento era o Rio, que tinha mais de 1 milhão. Não é? Então, era um país todo muito rural. Né? Quer dizer, essa cidadezinha qualquer, na verdade, eu acho que ela faz alusão a uma estagnação nacional, no momento que ainda precede o período de urbanização. Porque o que vai acontecer no Brasil é que, a partir dos anos 50, 60, aí sim a nossa população vai ser predominantemente urbana. Mas, nesse tempo dos anos 20, anos 30, sem dúvida, a nossa população, a nossa sociabilidade, a nossa forma de sensibilidade vinha muito pelo mundo rural. O que é interessante é que isso possa ser tema de um poema moderno como esse. Quer dizer, acho que esse conflito é que eu acho que pode nos chamar a atenção no caso do Drummond. E que ele consiga ser, simultaneamente, um poeta urbano, inclusive depois falando do Rio de Janeiro, sempre com desconfiança, sempre assim com saudade do mundo rural, e, ao mesmo tempo, um poeta do mundo rural que também demonstra alguma irritação com a falta de movimento desse mundo interiorano. Então, o que a gente descobre ou verifica, né, respondendo também ao que a colega tinha perguntado, é que esse é um sujeito deslocado em qualquer lugar que ele esteja. E isso também é uma boa definição para o gauche. Né? Quer dizer, o gauche é aquele sujeito que não está bem. Não é? Então, em qualquer lugar, ele vai estar incomodado e sempre insatisfeito, e sempre vendo obstáculos, e sempre achando que a vida é um desencontro, né, quando não é um obstáculo. Né. Bom, Franklin me disse que a gente precisa encerrar, né, então agradeço mais uma vez a vocês aí. Tá bom? E boa sorte. Boa sorte. Opa, imagina. Deixa eu tirar as coisas. Fica tranquilo. Bom, eu vou pedir que vocês aguardem um instante. O Franklin, ele já vai fazer o sorteio dos livros. Vocês receberam uma senha. Essa senha vai servir para a gente poder fazer o sorteio dos livros. E eu queria falar 2 palavras antes de passar aqui para... Obrigado. Antes de passar para... você quer pôr o site? Põe o site da BBM. Antes de passar para o sorteio, só falar o seguinte... Mês passado, a gente fez essa sessão do Quincas Borba na sala ao lado, na Biblioteca Brasiliana Goethe José Mindlin. Né? E aí a gente tinha 120, 150 lugares e tinha mais de 300 pessoas. Dessa vez a gente veio para cá, num auditório de 300 pessoas, e a gente chegou